De agora, o programa Escola Bíblica no seu rádio. Uma produção EBD e Imprensa Gospel. Muito bem, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando no ar nesta manhã de terça-feira com mais uma edição do nosso programa EBD no rádio, tá certo? E eu inicio esse programa de hoje fazendo uma pergunta: como você está? Como você amanheceu? Amanheceu bem? Ah, sim, amanheci, muito bem. Então agradeça a Deus, louve, exalte e bendiga o nome do Senhor, porque Ele é bom para todos sempre, tá bom? Esse é o seu programa EBD no rádio, que vai ao ar nesta manhã de terça-feira, para te lembrar que existe uma escola bíblica dominical de portas abertas todos os domingos, esperando por você, tá certo? Esse programa vai ao ar, a finalidade dele é esta, é te lembrar que tem uma EBD esperando por você todos os domingos, tá bom? E nessa oportunidade, amados irmãos, já estamos chegando na lição de número 11, como abertura desse programa, eu quero ler apenas o texto áureo e a verdade prática da lição dos adultos. Já em seguida, o irmão Landinha vai preparar a primeira música aqui dentro do nosso programa e eu quero fazer um oferecimento especial para todos os coordenadores da EBD em Bacabal, para todos os professores, tá certo, da nossa escola bíblica dominical e também para todos os secretários e dirigentes da nossa escola bíblica dominical. A lição para o dia 15 de março de 2026, ela tem como tema o Pai e o Filho Espírito Santo. Esse é o tema da lição dos adultos. Mas daqui a pouquinho eu vou te informar mais 4 temas que vamos estudar também no próximo domingo, tá bom? O nosso texto áureo ele está em Romanos, capítulo 8, verso 14, que nos diz o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Repetindo para você notar, Romanos 8, 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, tá? E a nossa verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna, tá certo? E nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Ok. Li para você nessa manhã o nosso texto áureo e a nossa leitura bíblica, nossa verdade prática da nossa lição de adultos. Vamos de música, irmão Orlandinho, e voltamos já. Adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Que momento. Eu te amo, Jesus. Nem o ouro do mundo inteiro poderia pagar esse amor imenso. Amor lindo, amor sem igual. É o amor de Jesus. Fiquei meditando no canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Fiquei pensando no que te daria, oh Deus, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu,
mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, entregar pra sempre o meu coração. Oh Deus, sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, oh Espírito Santo, mas eu te amo. Oh Espírito Santo, visita os nossos corações agora com gratidão, Espírito Santo, pelo sacrifício. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu, Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Alabagaia samagovera, mas eu te amo. E biguebi é façai, mas eu te amo. Eu te amo. Oh, Nazareno, obrigada, Jesus. Aleluia. Estudar a Bíblia. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa depois da nossa abertura, tá certo? Nós que iniciamos aí no comando da nave, irmão Orlandinho fazendo o master aqui para nós. E agora no comando da nave tem meu amigo Oséias Alves, que vai ficar comigo até às 8h30 da matina, aqui cooperando conosco no nosso programa EBD no Rádio, tá certo? Essa é uma produção da imprensa gospel da Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, da ACADEB, juntamente com parceria com a Superintendência da Escola Bíblica Dominical em Bacabal. E como eu sempre digo, esse programa, ele não tem como objetivo trazer um comentário expositivo das aulas da Escola Bíblica Dominical, porque já tem muita gente na internet fazendo isso, tá? Comentando a lição de adulto, a lição de jovens, tá? Porque a Escola Bíblica Dominical, ela não é composta só por essas duas classes, né? Existem outras classes dentro da nossa Escola Bíblica Dominical que precisa ser também apresentada. Então, nosso objetivo aqui do nosso programa é apresentar estas classes, tá certo? E fazer aqui uma rápida sinopse desses conteúdos que são estudados na nossa Escola Bíblica Dominical. Como, por exemplo, tá na minha mão aqui, eu já estou com a lição dos pré-adolescentes, que é uma lição de 11 a 12 anos, tá certo? Que agrega esses adolescentes dessa faixa etária, tá? E o tema da lição do próximo domingo é a Bíblia, um livro que deve ser estudado, tá certo? É o tema da lição dos nossos pré-adolescentes, tá? E essa lição, o texto base dela, a base dela está no Salmos, capítulo 1, verso 1 ao verso 6. É a base que norteia toda essa lição. E eu chamo aqui a atenção do nosso prezado professor para dizer ao nosso professor que deve explorar
esses objetivos aqui propostos pela lição, tá certo? Para que os nossos alunos possam sair de cada aula, ou pelo menos dessa aula, entendendo realmente o objetivo da lição. Como, por exemplo, ela tem como objetivo explicar que Deus deu a ordem para estudarmos as Escrituras. Estudar a Bíblia não é uma opção, não é uma digamos assim, não é algo que se deve ou não. Não, de maneira nenhuma, mas pelo contrário, Deus deu uma ordem para que estudamos as Sagradas Escrituras, mostrar que as bênçãos de meditar na palavra do Senhor nosso Deus, né? E, por fim, apresentar algumas dicas, né, de como devemos estudar a Bíblia, tá bom, querido professor? Então, esse é o tema da nossa lição. Mas, como diz aí um educador cristão, tá? Não existe saber, mas saberes, né? Além desse saber, desse objetivo, ao final da aula, o seu aluno deverá saber que, assim como Josué, precisamos meditar na palavra de Deus continuamente, tá certo? Nós devemos examinar, significa observar atentamente, investigar os detalhes, tá certo? Porque muitos críticos da Bíblia, eles apontam erros, né? Dizem que a Sagrada Escritura tem erro, mas ela não tem erros. Se você ler atentamente, você vai observar que a Bíblia é um livro completo, tá certo? E por fim, ainda dentro desses saberes, saber que o justo tem a convicção do seu chamado, e meditar e obedecer à palavra de Deus é ter a certeza de que desfrutar de uma vida dirigida por Ele, tá? Então esses são os objetivos da nossa lição, dos nossos pré-adolescentes, tá bom? E o meu querido professor deverá estar atento para esses propósitos que aqui a lição propõe a ser estudado. Eu tenho agora aqui na minha mão a segunda aula da nossa Escola Bíblica Dominical, tá certo? Que estudaremos no próximo domingo, que é a nossa classe de adolescentes. E essa classe adolescente é uma classe de 13 a 14 anos da nossa Escola Bíblica Dominical. E o título da lição é a importância da fé, tá certo? A mensagem dessa lição está lá baseada em Hebreus 11:6, que diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor, tá bom? Então, este é a mensagem da nossa lição dos nossos adolescentes, né? E o objetivo dessa aula é fazer com que os nossos alunos definam o que é a fé na sua prática, tá certo? Mostrar por qual razão a fé é importante para o crente em Jesus e, por fim, explicar como devemos ou como se desenvolve a fé em Deus, tá bom? Então apresentei para você aqui rapidinho esses dois conteúdos da nossa Escola Bíblica Dominical. E meu amigo Osaías Alves está no Master agora, vai já preparar mais um louvor aqui dentro do nosso programa, e esse louvor eu quero apresentar e oferecer para o meu amado irmão Raimundo, lá no estado do Ceará, tá certo? Na cidade de Frecheirinha. Irmão Raimundo, um alô, meu querido. Irmão Raimundo, ligadinho conosco, tá bom? Irmão Cosmo também, aqui no Santa Clara. Nosso muito obrigado. Está ligado na nossa programação.
mestiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Oh, não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu o vejas. Não era. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu o vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu o vejas. João Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa nesta manhã de terça-feira. E aqui comigo, eu tenho ligadinha conosco, tenho a irmã Graça, nossa coordenadora da EBD, da área 9. Área 9, portanto, irmã Graça, ligadinha conosco ali. E ela manda um alô, tá certo, para a irmã Elisiane e Lena, lá na cidade de Alto Alegre do Maranhão, acompanhando a nossa programação. Então, irmã Lisiane e irmã Lena, receba aí um abraço da irmã Graça e também receba os cumprimentos aqui do nosso programa EBD no Rádio. Falar em alô também, quero aproveitar a oportunidade, meu amigo Oséias Alves, e mandar um abraço especial para os irmãos na cidade de Tamandaré. Cidade de Tamandaré, ali no estado de Pernambuco. E lá eu tenho o meu irmão Amaro, tá certo? Que é o mais novo parceiro aqui do nosso programa, retransmitindo a nossa programação, tá certo? Lá estão na rádio Tamandaré, tá certo? Tamandaré, retransmitindo a nossa programação ali na cidade também de Tamandaré, tá certo? Lá eu tenho o irmão Amaro e a rádio lá é a rádio Tamandaré FM
87,9, tá certo? Quero mandar um alô para a direção da rádio, que é a irmã Elizabeth Cristina Santos da Silva, tá certo? Então um abraço a todos os nossos ouvintes aí, que estão ouvindo a nossa programação na cidade de Tamandaré, estado do Pernambuco, tá certo? Um abraço ao irmão Amaro, tá certo? Um abraço à nossa diretora aí da rádio, que é a irmã Elizabeth Cristina Santos Silva, tá certo? Uma nova parceria desde o programa passado. Estamos aqui direto ali na cidade de Tamandaré. Então um abraço aos meus irmãos aí do estado de Pernambuco, em especial a cidade de Tamandaré, tá bom? De volta aqui comigo para o estado do Maranhão, Bacabal, tá? Bacabal, estado do Maranhão. Eu tenho aqui nas minhas mãos a lição dos nossos juvenis, tá? Que é uma lição de 15 a 17 anos, tá? E essa lição do próximo domingo vai trabalhar a igreja e os julgamentos, tá? É o tema da lição do próximo domingo. A igreja e os julgamentos é o tema desta lição. A leitura bíblica de base dessa lição, ela está em 2 textos bíblicos, em Lucas 6, 37 ao 42 e Romanos 5, capítulo 5, verso 8 ao verso 11, tá certo? E o objetivo dessa lição, querido professor, querido aluno que me escuta agora nesta manhã, ela tem como objetivo evidenciar que a igreja é formada por pessoas imperfeitas, tá? O professor deve focar isso nos nossos alunos. O professor deve também explicar para nossos alunos que a ordem de Jesus sobre não julgar o próximo, tá certo? Explicar o que é esse julgamento, a que Jesus está se referindo exatamente, tá? Sobre este mandamento. E, por fim, enfatizar a importância de aprender e praticar os valores cristãos, tá? E ela vai abordar também a questão aí do julgamento, vai dar uma pincelada um pouco sobre as redes sociais, sobre essa onda de cancelamentos e por aí vai. Então o professor precisa estar inteirado dessa lição. Se prepare, professor, para dar uma excelente aula, tá? E você, meu aluno, ouvinte dessa faixa etária que está me ouvindo agora, tá certo? Não pode ficar de fora num próximo domingo, desta aula que vai ser assim, como diz a linguagem de vocês, vai ser massa, né? Não existe mais, não existe ainda, acho que esse jargão não existe mais, da década de 80, 90, tá bom? Os jovens de hoje estão mais antenados, então você fique ligado, jovem, nessa lição vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Meu amigo Oséias Alves, quero trazer nesse momento aqui, e logo em seguida já prepara mais um louvor, quero trazer agora a lição dos nossos jovens, tá? Que é uma aula que vai dos 18 ao 24 anos. De 18 a 24 anos é esta classe de jovens, tá? E ela tem como assunto a adoção, entrando na família de Deus. É o tema da nossa aula dos nossos jovens no próximo domingo. A adoção, entrando na família de Deus. E o texto para essa lição, né, o texto está embasando ela tem como texto principal Romanos capítulo 8, versículo 15, que nos diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos ou clamamos Abba Pai, tá bom? Romanos 8, verso 15, é o texto de base desta lição. E resumindo essa lição aqui para você, querido aluno que está me ouvindo agora, eu digo que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus por meio da adoção, né? Por meio da adoção, guiados pelo Espírito Santo e co-herdeiros de uma esperança gloriosa, tá? E os nossos professores deverão trabalhar o seguinte objetivo dessa lição: apresentar o que é a doutrina bíblica da adoção, explanar a respeito da adoção mediante o Espírito e, por fim, explicar acerca da adoção como realidade presente e futura, tá bom? Portanto, eu apresentei para você mais de 2 conteúdos da nossa escola bíblica dominical. Vamos de música e eu volto já já, em nome do Senhor Jesus. De ouro e de cristais,
morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Ei, o grande rio da vida, claro como cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Ok, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa EBD no Rádio nesta manhã maravilhosa, tá bom? Queremos abraçar mais uma vez todos os irmãos ligados conosco, tá certo? Todos os nossos professores da nossa escola bíblica dominical em todo o Brasil, né? Onde estão ligados conosco através do nosso aplicativo, tá certo? Nas cidades, onde também as outras
repetidoras também estão repetindo o nosso programa, tá bom? Como é o caso das vozes espalhadas pelos povoados no estado do nosso Maranhão, tá bom? E também na cidade. Um abraço a todos os senhores e senhoras. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho agora nas minhas mãos a lição carro-chefe, digamos assim, que é a lição dos nossos adultos, né? Que nesse trimestre está estudando o tema A Santíssima Trindade, tá? Já estamos chegando na lição de número 11 para o dia 15 de março de 26 e tem como tema o Espírito Santo e o Pai, aliás, o Pai e o Espírito Santo, é o tema da lição dos nossos adultos, né? E essa lição, como sempre, ela é bem didática, né? Ela é dividida em tópicos e subtópicos, e é interessante que o professor explore bem o conteúdo que é apresentado, como, por exemplo, no primeiro tópico temos a nossa introdução, né, comentário, e aí no primeiro tópico vai falar sobre o primeiro tópico, cadê? Tá aqui José Ribamar, tá aqui, vai falar sobre o Espírito e as dádivas do Pai, tá? E o sinopse desse primeiro tópico vai dizer: o Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma nossa filiação com Cristo, né? E a palavra-chave dessa lição, amado professor, amado aluno e irmãos que nos ouvem nessa manhã, é filiação. É a palavra-chave desta lição, tá certo? O segundo tópico vai falar: o Espírito Santo nos guia na vontade do Pai, tá? E o resumo e a sinopse desse segundo ponto é: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo na vontade do Pai, tá bom? E por fim, agora chegando ao último ponto, e terceiro ponto, e último, vai falar sobre a Trindade nos conduz à herança eterna, tá? E o sinopse do terceiro ponto vai dizer: a Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna. Portanto, essa é a lição de número 11, que tem como tema o Pai e o Espírito Santo, tá bom? Meus irmãos, nós já lemos aqui nossa verdade prática, nosso texto áudio. Eu quero começar lendo um pensamento cristão que diz assim: como filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo para viver em santidade, confiando no seu amor, confiando no amor do Pai e avançando com esperança na herança eterna que nos guarda em Cristo, tá certo? Amados irmãos, a epístola ou o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ou apóstolo São Paulo, como alguns chamam, especialmente em Romanos e Gálatas, ele revela verdades profundas sobre a obra redentora que nos tirou da condição de escravos para a dignidade de filhos, né? Ele mostra que essa nossa nova identidade, ela não é um fruto de méritos humanos, né? Mas é um resultado direto da atuação graciosa do Espírito Santo que nos induz, né? Que nos leva a uma plena comunhão com o Pai, né? Não somente isso, mas também testemunha em nosso íntimo que pertencemos a Deus. E nesta lição, né, que nós iremos estudar no próximo domingo, nós vamos ver como o Pai realiza essa adoção espiritual, tá? E como o Espírito Santo opera como agente divino, tá certo? Que sela, que confirma e conduz essa transformação gloriosa, tá? Por isso que o tempo aqui não vai dar de falar sobre os tópicos da lição que nós elencamos. É por isso que é interessante que o professor, que o aluno vá à escola bíblica dominical no próximo domingo e fique inteiramente desta lição. Então, vamos fazer só aqui rapidinho uma sinopse dessa lição que vai ser abordada no próximo domingo. O Espírito Santo e as dádivas do Pai. Amados, vemos que condição extraordinária nós passamos, né? Nós passamos do estado de escravidão a uma filiação.
E é interessante que nessa filiação, a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros juntamente com Cristo, herdeiro do céu, herdeiro da salvação, né? Porque nós, outrora, na condição antiga, não é? Nós estávamos sobre o jugo que escraviza o ser humano, que é o pecado, né? E esse jugo, ele está ainda, infelizmente, sobre a vida de muitos que precisam tirar esse jugo, tirar essa escravidão de sobre si e aceitar essa adoção, aceitar essa filiação através de Cristo ao Pai. E é por isso que Paulo afirma claramente em Romanos capítulo 8, versículo 15, parte A, quando ele disse: não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor. Né? Aqui Paulo, amados irmãos, ele descreve a realidade do ser humano antes da ação transformadora do Espírito Santo. Ou seja, um estado marcado pelo domínio do pecado, pelo peso da lei mosaica. A lei, embora ela seja santa e justa, mas ela não podia conduzir ou não podia produzir vida interior. Não produzia vida interior e nem restaurar o coração do homem. Não, a lei, apesar de ser santa, boa, ela não tinha esse poder, né, de conduzir, de produzir um novo homem, de restaurar o coração humano, de maneira nenhuma. O resultado era uma relação com Deus permeada por medo, por distância e consciência, não é, contínua de incapacidade. É assim que nós vivíamos, mas como os servos que obedecem por obrigação e não como filho que se aproxima com confiança. Agora, na nova realidade que nós somos, né, que o Espírito de Deus nos torna filho, não é? Como a obra consumada de Cristo, a Bíblia diz que o véu, não é? O véu foi rasgado de alto a baixo. E isso, amados, sinaliza para nós que agora nós temos acesso ao Pai, né? Ao Pai que estava plenamente, né? Agora está plenamente aberto. E o Espírito Santo é enviado após a ascensão, aplica essa nova condição ao nosso interior e ele nos sela, e ele sela a mim, sela a você com a verdade de que não pertencemos mais ao regime de escravidão, mas fomos recebidos na família de Deus. E essa mudança não é apenas, digamos assim, um ato jurídico, não, mas é vivida, percebida e experimentada. Amados irmãos, porque o Espírito Santo, ele testemunha em nosso coração de que somos filhos amados, né? Conduzindo a mim e a você a uma relação de intimidade com o Pai e com uma relação de liberdade. Note, eu estou dizendo de liberdade, não de libertinagem, né? Uma relação íntima de liberdade com o Pai. Porque o homem sobre o jugo do pecado, o homem sobre a escravidão do pecado, ele não se aproxima de Deus. E nós que evangelizamos, você que evangeliza, tá? Que tem o hábito de evangelizar, sabe e ouve muito bem essa seguinte expressão das pessoas: não, mas Deus não me aceita, eu sou tão pecador que eu não tenho nem coragem de me aproximar de Deus. Essa é a situação do homem, porque o pecado faz com que o homem tenha medo de Deus. Mas quando o homem é livre do pecado, quando o homem está liberto e quando o Espírito Santo está vivendo na vida dele, ele agora tem essa liberdade, ele tem essa intimidade de se aproximar do Pai, de viver como filho legítimo, né? Sair da rebelião, né? Da rebelião e agora ser filho legítimo. Veja que grande contradição agora das duas condições, da condição de um homem quando estava afastado, ele estava rebelde e agora ele desfruta de uma plena intimidade com o Pai, de uma plena intimidade, não é, com o Espírito Santo.
Porque, irmão, antes da regeneração, eu e você, tá certo? Nós éramos apenas escravos, né? E vivíamos em aberta oposição ao governo divino. E é por isso que Paulo descreve essa realidade com palavras fortes, quando ele diz: filhos da desobediência. É assim que a Bíblia coloca o homem que está afastado de Deus, como filho da desobediência. Isso nos mostra claramente que estávamos espiritualmente alienados, não é? Nós estávamos espiritualmente alienados e incapazes de buscar a Deus. E nós estávamos inclinados, propensos ao pecado, né? Porém o Pai, movido por sua misericórdia, movido por seu amor, movido por sua compaixão, não é? Enviou o Filho para nos reconciliar consigo. Então, a ação redentora de Cristo remove a inimizade e abre o caminho para uma nova identidade, né? E Paulo vai dizer claramente: eis se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Agora, amados irmãos, na nossa nova condição, o testemunho do Espírito que confirma a nossa filiação. Porque Paulo declara que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, né? Romanos 8,16. Aqui, amados irmãos, nós encontramos, pelo menos, 2 níveis de testemunho. Obviamente, né? E subjetivamente. O primeiro, subjetivamente, é que o Espírito Santo confirma aquilo que a Bíblia declara, que Deus nos adotou como filho. E esse testemunho, irmão, ele é externo a nós, pois está fundamentado na palavra, textos, né, em textos como de João 1:12 e 1 João 1:3, verso 1, que afirma essa verdade de que forma categórica, não é? Assim mesmo que nossas emoções oscilem, mesmo que a Escritura permaneça como fundamento seguro, né? Que de vez em quando o diabo quer lançar dúvidas sobre essa nossa filiação, quer lançar dúvidas sobre essa nossa nova condição de vida, né? Mas nós temos que, mesmo que esse espírito oscile vez por outra, mas nós temos fundamentos bíblicos e sólidos de que somos filhos de Deus e de que Deus nos ama. Louvado seja Deus, né? Então o Espírito Santo também atua dentro de nós, produzindo convicção. E ele faz, irmão, com que o nosso espírito reconheça, não somente isso, mas experimente esta filiação de maneira viva, né? De maneira viva. Isso é a certeza íntima de que pertencemos ao Pai. Amado, isso é algo que nasce, isso é algo que brota somente de um coração regenerado. Somente no coração mergulhado no pecado, mergulhado na servidão, não brota coisas maravilhosas como estas que eu estou aqui mencionando para você, né? E aí nós temos exemplos de quando lemos esta afirmação do próprio Jesus, que ele diz que eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos, né? Mesmo atravessando momentos de pressão, momentos de medo, momentos de incerteza, algo dentro de nós se aquieta, não é? Algo dentro de nós se acalma,
quando nós ouvimos a voz audível do Senhor dizendo: fique tranquilo, eu sou seu pai, eu estou aqui, né? Ah, irmão, isso nasce uma paz dentro de nós serena, né? Eu estou aqui mais uma vez, né? Eu estou aqui mais uma vez para te guardar, para te proteger, né? E isso somente num coração regenerado tem essa segurança. E essa segurança, ela não vem de emoção momentânea. Não, de maneira nenhuma. E muito menos de um esforço mental para acreditar. Não. Isso brota no coração, porque o Espírito Santo, ele aplica a promessa à nossa vida, fazendo-nos perceber internamente que a palavra é verdadeira. Amados, é esse tipo de certeza silenciosa, mas poderosa, que ilustra o testemunho do Espírito Santo em nós, né? E aí nós passamos agora das trevas à plenitude do Espírito Santo. Porque Paulo afirma: noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Querido, antes da ação transformadora do Espírito Santo em nossa vida, né, em minha vida, na sua vida, ela era marcada pela a ignorância espiritual, era marcada pela prática do pecado, pela ausência da presença divina. Não apenas vivíamos nas trevas, não apenas isso, mas éramos trevas. É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Nós não apenas vivíamos nas trevas, mas éramos trevas. E isto é que nós carregávamos a nossa própria natureza, a escravidão moral e espiritual que nos afastava de Deus, tá? Nos afastava de Deus. Essa realidade mostra a nossa incapacidade, queridos e queridas, incapacidade de compreender, de desejar ou praticar o bem. Agora, na nossa nova condição de vida, na plenitude do Espírito, quando o Espírito Santo passou a habitar em nós, trouxe consigo a luz divina, trouxe consigo a plenitude de vida e a plenitude de vida espiritual. Essa plenitude não é um evento isolado, mas ela é, como poderia dizer para você, ela é um processo contínuo. Por que, pastor, você diz isso? Porque Paulo continua ordenando. Paulo continua dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Note que aqui Efésios 5,18 é um imperativo, né? Enchei-vos do Espírito Santo. E isto indica exatamente assim: olha, continue sendo cheios, continue buscando, continue mergulhando no oceano que é o Espírito Santo e experimente de profundas e maravilhosa transformação que é dada pelo Espírito Santo. Isso aqui trata, sabe de quê, irmão? De uma experiência renovada diariamente, viu? De uma experiência renovada diariamente, onde o Espírito Santo, ele ocupa cada área da nossa vida. Se isso não está acontecendo na tua vida, amado irmão, amada irmã, que me ouve nesta manhã, procure desvencilhar de tudo isso e entregar sua vida totalmente à dependência do Espírito Santo. Porque essa plenitude, queridos irmãos, ela se manifesta de forma concreta, tá? De forma concreta nos frutos do Espírito Santo, conforme está lá registrado na Bíblia Sagrada em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23,
que moldam, né, nosso caráter, né, nos dons espiritual, né? Não somente isto, mas também que nos capacitam para o serviço. E não somente, mas também nos capacita em numa caminhada de santidade e poder que reflete a presença de Deus em nós. Porque o desejo do Pai, queridos irmãos, queridas irmãs, é que nós vivamos, que nós não vivamos mais uma sombra da velha natureza. Não, de maneira nenhuma. Mas que nós vivamos em abundância de vida no Espírito Santo, né? Experimentando uma comunhão viva, experimentando uma comunhão dinâmica, experimentando uma comunhão transformadora. Ah, queridos irmãos, como é bom viver uma vida cheia do Espírito Santo. Como é bom viver uma vida mergulhado nas alegrias que o Espírito de Deus promove em nós. E nós precisamos compreender claramente essa expressão que diz que o Espírito, o Espírito do seu Filho clama dizendo Abba, Pai. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus identifica esta missão trinitária em nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo, ele afirma, né, ele vai dizer que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Amados, que expressão profunda, que expressão reveladora. Primeiramente, ele destaca a identidade pessoal do Espírito Santo. E aí depois ele vai dizer que o Espírito Santo não é como alguns pregam e dizem, que é uma influência, que é uma energia. Não, mas ele vai dizer claramente que é a terceira pessoa da Trindade. Queridos, eu teria tem muita mais coisas maravilhosas aqui para ser compartilhada. E é por isso que eu quero te deixar com o desejo, né? Com a vontade de conhecer mais, de se aprofundar mais. Por isso é que eu vou finalizar por aqui, vou parar aqui essa minha sinopse desta aula, te convidando, vá para a Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, que eu tenho certeza que tem um professor cheio de Deus, tem um professor cheio do Espírito Santo, que quer te comunicar essa verdade, né? Que quer te comunicar, tá certo? Esta realidade, que é o tema da nossa lição que estamos estudando, ou que vamos estudar no próximo domingo, que tem como tema, aqui mencionando, relembrando para você, o Pai e o Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e que você vá domingo para a Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa, não. Tá bom, Zé Alves? Traz só um jingle da EBD e eu volto já com a nossa agenda da Escola Bíblica Dominical. Uma família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Atenção, senhores dirigentes, coordenadores, secretário da Escola Bíblica Dominical. Comunicamos que as lições da Escola Bíblica Dominical para o próximo trimestre já estão disponíveis na biblioteca no Templo Central. Pegar as mesmas no horário comercial. Atenciosamente, Pastor José Ribamar, Superintendente Geral da EBD. Ok, estamos de volta. Você viu aí o jingle você viu o aviso das nossas lições bíblicas. Irmãos, já estão disponíveis há mais de 10 dias, tá? Então, senhores coordenadores e senhores dirigentes, venham buscar a sua lição. Deixa eu aproveitar essa oportunidade e dar uma nota de utilidade pública.
Atenção, pessoal do PDF. É crime, senhor Osaías, usar PDF. Tá? Atenção, pessoal do PDF. Esse trimestre não vai ter PDF, viu, meu irmão? De lição bíblica, porque eu fui informado pela CPAD que ela mudou de parque de produção, de parque gráfico. Porque o que acontece, irmão? Esses PDF das lições que circulam no Brasil, eles não são legais. Era o parque de impressão que a CPAD contratava para prestar serviço, e aí eles vendiam esses PDF no Brasil inteiro, e na realidade isso perante a lei, isso é crime de direitos autorais, né? E aí eu fui informado que a CPAD mudou, devido a isso, ela mudou de parque gráfico, não é o que produzia, então tudo indica que não terá PDF nesse trimestre. Mas, senhor Osaías, se tratando de Brasil, se tratando de Brasil, não dá para acreditar muito não. Mas vamos crer. Então eles estão dizendo que não haverá PDF da lição nesse trimestre. Então você que tem o costume de usar, mas você que gosta de usar no celular, tem o que é legal. Você pode baixar, aliás, fazer a assinatura do aplicativo, tá certo? E aí você tem no seu celular o aplicativo da lição sem nenhum problema, sem infringir a lei e perante acordo com a lei do país, né? E também com a lei do céu, tá bom? Meu amigo, Osaías Alves, foi uma alegria estar com você nesta manhã aqui no nosso programa Saudosa Lembração EBD no rádio. Quero só avisar que hoje, terça-feira é a nossa tarde de poder, e tá assim, né? Bem recheada, tá de poder hoje, parece que tem 6 pregadores, 5, uma coisa assim, no cartaz, tá bem recheada, então não fique em casa, vem a tarde de poder. E lembrando que agora em março, a nossa superintendência tinha uma agenda para março, que era a nossa jornada pedagógica, ela foi adiada para o dia 3 e 4 de abril. Alô, você professor, se organize, porque já agora em março não teremos a jornada pedagógica, mas em abril estaremos realizando a nossa jornada pedagógica, tá bom? Um abraço a você que esteve conosco, quero abraçar nessa oportunidade minha amiga, minha irmã em Cristo, Rosimar Monteiro, que está ligadinha conosco bem ali na Teixeira de Freitas. E essa música fica tocando especialmente para minha irmã Rosimar. Preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum